Olá, meus alunos do oitavo ano. Aqui é o professor Reginaldo e hoje nós vamos trabalhar a improvisação de cena. Nós vamos retomar, pegar aqueles cenários rascunhos, os bonecos rascunhos feitos até aqui e vamos colocar no nosso mini teatro e experimentar a cena com eles. No encontro passado, nós chegamos nessa configuração onde ficou pronto o nosso mini teatro com esse cenário. Para hoje, eu vou oferecer uma outra proposta de cenário, mudando a minha história. Eu vou trabalhar no tema de Franklin Cascais. E para isso, eu vou fazer cenários diferentes. Vou fazer um cenário que tenha movimentação mais interessante, até para vocês também terem outras sugestões, né? Então aqui, pôr do sol e a noite. Então eu criei uma montanha que vai ficar na frente e vai tapar esse efeito, né? Começando com o pôr do sol, depois vem a noite. Crio um outro efeito aqui na frente também, tá vendo, ó? Tô de novo fazendo os rascunhos. Não se preocupem com a qualidade agora, se preocupa com a movimentação, tá? Esse é o foco mais importante. Então aqui eu tenho um outro rascunho pensando nessa frente, nesse mar. E aí eu vou usar um personagem, bom, esse aqui também é um outro rascunho, né? Tá vendo que tá bem mal feitinho, mas a ideia é pensar nas embarcações. Tem um conto de Franklin Cascais que fala da bruxa que roubou uma baleeira, né? Um barco. E na frente eu vou colocar essa casinha açoriana. Então a gente vai mexer com o efeito aqui do pôr do sol, o efeito da casa e do barco. Também vou trabalhar mais personagens na frente disso tudo, que seria a carroça, né? Tem também bruxas que voam em cavalo, uma espécie de boi ou de morcego. Tem o balé das bruxas, que eu também pretendo retratar aqui. Mais balé de bruxas. Tem personagens como mulheres bruxas que se metamorfoseiam em galinhas. E tem aqui até uma representação do diabo. Eu vou procurar uma estética, né? Uma qualidade visual que se aproxime de Franklin Cascais, mas eu não vou fazer uma cópia de Franklin Cascais. Eu vou fazer uma obra inspirada em Franklin Cascais. Então eu vou me permitir, e como é inspirado, né, vou modificar algumas coisas para ficar com uma aparência totalmente inovadora, que é o meu jeito de fazer, né? A minha identidade. E você também, quando observar as obras dos outros artistas, por favor, não copie. E se você fizer inspirado em alguém, fale. Minha obra é inspirada em tal artista, ou em tal conto, em tal reportagem. Isso também é importante, porque senão vira plágio. O plágio é quando nós copiamos o que já existe. E a gente faz as pessoas acreditarem que é nossa obra. E isso é um problema sério. Então agora vamos montar isso no palco.
Agora vamos colocar na vertical e experimentar como vai ficar então a nossa apresentação, começando a ensaiar um pouco. Para essa semana, o objetivo é vocês definirem a cena que vocês pretendem trabalhar, o tema dela, o cenário, os personagens, e então fazer uma cena improvisada, assim como eu fiz agora. Claro que é um primeiro momento de cena improvisada, então lembrem sempre que é um processo, é difícil, tem que ir ajustando, mas com o tempo a cena vai ficar bonita, né? Com capricho a gente sempre chega lá, certo? Sobre o tempo da cena. O tempo deve ser em torno de 1 minuto de cena. Por quê? Porque se a gente faz uma gravação muito demorada, é mais difícil de atingir qualidade, porque no vídeo as coisas acontecem com uma velocidade muito maior, né? Porque 1 minuto muito lento no vídeo ele fica cansativo, então tem que pensar em dinâmicas. E depois, para editar e para fazer o upload para colocar na internet mais tarde, fica muito demorado, né? Perde-se muito tempo, gasta-se internet, etc. Então, o tempo que eu peço para vocês fazerem esse trabalho, o tempo da cena é 1 minuto. E é o suficiente. Se for um pouquinho menos, tudo bem. Se for um pouquinho mais, também, tudo bem. Tá? Mas é em torno de 1 minuto. Então, bora lá, essa semana, criem uma cena, experimentem ela. E, se possível, gravem a cena e olhem depois o que vocês podem melhorar. E assim, vocês vão aperfeiçoando. Então, bora praticar. Improvisem bastante a cena e criem uma sequência interessante.